Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, se atentarmos um pouquinho, meu Pai, para a grandeza deste momento, sabendo que o Senhor está aqui e está em toda parte deste imenso universo, porque não há limite para o Senhor. O Senhor está em todos os lugares, mas o Senhor examina o coração, o Senhor olha para dentro de nós, e nós dizemos que somos do Senhor, somos de Jesus, consciente de que Jesus pagou o preço e nos comprou, nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou e nos redimiu com seu próprio sangue. Que privilégio, Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Então, se fomos comprados, não nos pertencemos a nós mesmos. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos. Perdoe as muitas falhas que cometemos contra o Senhor. Mas que o Senhor possa se agradar de cada um de nós. Senhor, que o Senhor contemple ao menos a sinceridade e a verdade, um desejo ardente de querer melhorar, buscando o entendimento e o conhecimento do Senhor. Ensina-nos, Senhor. Pai, para que possamos dar os frutos que o Senhor espera em nós mesmos, na nossa própria vida. E, Senhor, para cada um que está à nossa volta, para a família, para a sociedade. Que o teu povo seja uma bênção para esse mundo, como o Senhor diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Obrigada, Jesus. Fale conosco. Amém? Amém, povo de Deus? Então, duas coisas são básicas para que as nossas orações tenham resposta: sinceridade e verdade. Mas não é só no momento da oração, é na própria vida. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, a questão de adoradores. Por que a grande maioria, quando fala em verdadeiros adoradores, só pensa em canto, música? Ah, eu sou um verdadeiro adorador, porque louva, porque canta músicas cristãs. Não é por aí. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em todo o tempo. Como? Reconhecendo a soberania e a presença do Senhor. Então, foge dos erros, luta para não cair em tentação nenhuma, porque pertence a Deus. Sabe o preço que Jesus pagou? Então quer honrá-lo. E esse é o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor é uma vida diante de Deus. Agora, a oração, irmãos, a oração, o poder de orar, o direito de orar que Jesus dá, o acesso a Deus para orarmos. O cristão tem que despertar para isso, irmãos. São várias formas, vários tipos de orações. Você ora, o cristão deve orar quando está alegre, em adoração, em gratidão. Deve orar quando está triste, principalmente na angústia, para buscar o socorro de Deus. Deve orar, não é? Pelos outros, intercedendo. Enfim, é lamentável que eu não sei o que acontece com grande parte dos cristãos, mas como pastora, lidando sempre com o rebanho, com almas, com ovelhas e com as pessoas, a gente é de impressionar como para algumas pessoas que são de Jesus, a oração se tornou um fardo. Parece que a pessoa, ela sente assim uma chateação, uma coisa incrível. Ah, eu já oro 15 minutos. Meu Deus. 15 minutos você repete um louvor em adoração, já se foram 15 minutos.
Você está louvando a Deus, adorando a Deus. Você repete aquele louvor, adorando, você sente, até sentir a presença de Deus. Ainda nem começou a falar com Deus. Nem se preparou para, não é, chegar diante de Deus consciente do valor que é esse acesso a Deus. O que não existia nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, não existia acesso direto a Deus. A presença de Deus era representada na Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote tinha acesso ao Santíssimo Lugar. Os sacerdotes ofereciam os sacrifícios em seu favor, em favor do povo, pelas escalas, pelos turnos. Eram 7 dias, eram 2 semanas. E hoje, desde que Jesus derramou seu sangue na cruz, ele abriu o acesso. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, irmãos, povo de Deus, o cristão precisa despertar, tá? Tudo vem pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus. É na palavra que se conhece bem a Deus, é na palavra que a gente encontra, que nós encontramos, né, os mandamentos de Deus. Aí quando vem ao coração, Deus esclarece. É na palavra, né, que nós entendemos os direitos que Jesus Cristo dá, o direito, o poder de usar o seu nome. Enfim, a forma de vida que começa no coração, tem de começar no coração. Então vamos lá. Dentro disto, o que fez o Senhor Deus responder ao rei Ezequias de imediato, se foi o próprio Deus que mandou Isaías dizer a ele que ele morreria porque a casa dele estava em desordem? Na verdade, ele estava doente, mas a casa dele estava em desordem. Deus disse: arruma aí a tua casa. Deus não estava matando Ezequias, ele estava doente. Uma doença grave tomou conta do corpo dele. Ele ia morrer da doença. Partiria para a eternidade. Durante tanto tempo foi fiel a Deus, fez tudo que agradava a Deus, mas depois ele cometeu um erro grave de não guardar o seu coração e deixou o orgulho tomar conta dele. E aí, quando o orgulho toma conta, Deus fica de lado, porque há pessoas que pensam e que sentem até um certo orgulho daquilo que adquiriram, daquilo que são, e atribuem aos seus méritos. Isso é muito comum. Você vê às vezes as pessoas, né, se apresentando que eu sou isso, sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E o mundo, ele valoriza, as pessoas do mundo dão valor a quem tem, quem é famoso, quem tem, não é? Quem possui muita coisa, quem pode, quem tem, né? Quem tem o poder. As pessoas têm muito isso no mundo, e para Deus isso é lixo. O apóstolo Paulo, quando começou a entender sobre Jesus, ele se apegou a Jesus de tal modo que ele só queria pregar a palavra. Paulo era novo convertido e já saiu pregando. Ou seja, se Jesus é soberano, ele é Deus aqui na terra, ele é tão maravilhoso, ele morre por nós, ele derrama o sangue pelo ser humano, eu tenho que falar desse amor, eu tenho que falar dele. E Paulo sai pregando, e aí o Paulo diz: considerei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que eu dava valor, eu vi que não tem valor nenhum, que o maior valor e o que tem valor é Jesus. Então, com Jesus, você está com Deus e alcança as bênçãos de Deus, as respostas de Deus. Jesus disse: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou isso, não falou? De que adianta você ganhar o mundo inteiro, ficar famoso no mundo inteiro e depois não ir para o céu, não alcançar a salvação eterna? De que adianta você ter o maior sucesso nessa terra, ser famosíssimo, ter muito dinheiro,
muitos bens, ter uma mansão nos países aí mais famosos, nos maiores, nos grandes países de primeiro mundo, e não ter salvação. Não adianta nada. Não ter paz de espírito, não ter autoridade sobre o mundo espiritual maligno. Então, por que a oração de Ezequias foi respondida de forma... Por que o Senhor Deus atentou tão rápido? Era uma doença incurável, ele estava a caminho da morte. Ele tinha consciência disso. Como é que pode? E ele faz uma oração, mas não foi somente a oração. Então vamos voltar lá em Isaías 38. Livro de Isaías, no capítulo 38. Então, nós vamos reler, né, o que eu falei semana passada, que nós iríamos dar continuidade. Então, vimos semana passada, mas vamos reler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Dá uma paradinha, ele está jogando lá para o passado. Lembra de que eu andei diante de ti em verdade? Ou seja, eu reconheço que de um tempo para cá, eu já não andei em verdade. Eu já não era mais sincero como eu era antes. Eu não andava na verdade. Olha só. E com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Dá uma paradinha. O que era. O que era. O que está acontecendo com Ezequias, irmãos? Ele está fazendo a oração mais sincera, rasgada, dentro da verdade, porque ele sabe que de Deus ele não pode esconder nada, nada, nada. Então ele tem consciência que se ele fosse se valer, porque o que vale para Deus não é o fato de ser bonzinho que vai alcançar a bênção. Depois que Jesus foi à cruz, o poder da fé no sacrifício é tremendo. Mas se o cristão está no pecado, se ele está errando o alvo, ele está mal diante de Deus e está mal em tudo. Você olha que observa o tempo que ele aponta. Lembra, Senhor, que eu fiz o que era reto, aos teus olhos? Ou seja, antes eu andava com o Senhor de modo verdadeiro e sincero. Agora já não tenho andado. Então ele está sendo sincero e verdadeiro agora, reconhecendo que ele andou erradíssimo, que ele errou com Deus e errou na vida dele. Ou seja, ele já não andava como antes. Isso aqui já é um ponto muito forte a ser observado por qualquer um de nós. Nós temos de ter o cuidado, irmãos, tá? Aquele primeiro amor, quando encontramos a Jesus, que entendemos que Jesus era a palavra e começamos a buscar na palavra um conhecimento para agradar a Deus, para vencer aqui na vida, para não dar brecha para o diabo. Por que que os cristãos, muitos relaxam e muitos se acomodam, tá? E vão deixando aquele primeiro amor, ou seja, a mesma dedicação, esforço, uma busca
para andar sempre, sempre, de modo que agrade a Deus. Por que que Jesus, irmãos, por que que a Bíblia, o apóstolo Paulo compara no Novo Testamento o amor de Deus, o amor de Jesus pela igreja como um marido, e que a igreja deve se submeter ao Senhor Jesus como a esposa, a mulher? Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que o primeiro amor esfria? Porque a forma de tratamento muda. Assim é o cristão com Deus. O cristão tem que vigiar, gente, para oferecer a Deus o mesmo amor ou até melhorar na forma de andar com Deus. Porque à medida em que os dias passam, o tempo passa, o que acontece? Nós vamos aprendendo mais. À medida em que se aprende mais, se pode oferecer mais. Se pode fazer melhor. Amém, Jesus? Uma coisa é um estagiário, outra coisa é um profissional, não é? Que literalmente sabe o que está fazendo. Uma coisa é a pessoa acabou de aceitar Jesus, aí não sabe nada, sentiu paz, ouviu a pregação, entendeu que existe um céu e um inferno, que Jesus é o Salvador, aceita o Jesus. Mas agora vamos procurar conhecê-lo. Vamos ver o que é realmente ser filho e filha de Deus, o que agrada a Deus. Aí você vai entendendo o mundo espiritual. Não, eu vou crescer, vou entender isso melhor. Aí descobre que na Bíblia você tem, através do conhecimento, o entendimento, você vai ter armas espirituais para combater Satanás e seus demônios, para não cair no pecado, para não se sujar mais. Por que para? Pode. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra pura, viva de Deus. Mas ela também é o manual da vida e a nossa escola. Então nós temos que buscar um entendimento, alimentar cada dia. Todo mundo diz assim, olha, uma frase comum. E todo dia a mesma coisa. Porque faz as mesmas coisas? Não é a mesma coisa. Quando se levantará sobre a face da terra o dia 2 de maio de 2023. Então ontem foi um dia único. Se você não fez um diferencial nele ontem, a responsabilidade é sua, o problema é seu. Então cada dia é um novo dia. É dia para cultivar o amor a Deus. Crescer espiritualmente. Alegrar o coração de Deus. Está faltando isso, irmãos. Você vê que Jesus, ele usa a natureza o tempo todo. Jesus se senta no barco do Pedro, no mar, para pregar. Ele criou o mar. Coisa de Deus. Aí distorcem para o uso. E é do mar que sai, não é? Um dos melhores alimentos que Deus deu, os peixes. Aí Jesus senta no Monte das Oliveiras, cheio de oliveiras à volta, natureza verde. Ele criou. Aí Jesus diz, olhai as aves dos céus. Ou seja, acaba com a ansiedade. Olha como Deus cuida, estão voando. Você está dando comida para eles? Não. Não trabalham, não plantam, não colhem, e o vosso Pai as alimenta. Por que os cristãos deixam essa simplicidade? Por sofisticações que só vão afastá-los de Jesus. Por quê, irmãos? Por que os cristãos deste século 21 não contemplam a natureza? Uma das coisas que para mim é primazia na igreja é ensinar as crianças a ter contato com a natureza. Porque a maioria mora em apartamento, apertamento. Não sabe nem como é que planta uma plantinha. Não sabe perguntar a um menino de 5 anos de idade. Perguntar a um menino, herança,
De onde vem o leite? Da caixinha. Da caixinha. Da caixinha, tia. Minha mãe vai ao mercado e compra na caixinha. Perguntaram a um menino de 6 anos de idade. Seu pai trabalha, mamãe trabalha. Puxa, trabalha todo dia. Quando chove também. Tá chovendo e papai e mamãe vão para o trabalho. Onde você fica? Fico na escola. Depois minha avó vai me pegar. E aí? Então me fala. Aí o que você quer comprar? Se você pudesse comprar agora alguma coisa. Aí falou lá, um jogo lá, não sei das quantas. A tia já ficou de orelha em pé. Aí disse, de onde vem o dinheiro de papai e mamãe? Ô tia, eu vou com meu pai no banco, o banco dá para ele. Fácil, né? Por isso que a gente tem aulas na Escola Bíblica Infantil de economia da natureza. A gente tem. Para fazer a criança ser mais humana. Crescer e entender. O caçulinha da família tem 2 aninhos. É o Moisés. Dificilmente eu falo, né, das coisas lá de casa, da família, mas vou compartilhar com vocês. Ele tem a consciência, porque os pais, mamãe vai comprar isso assim. Papai trabalhou todo dia, ganhou o dinheirinho, a gente vai comprar. Moisés tem 2 anos. Aí a Marlene virou para eles, para os 3, e falou assim, ai, tá um calor, vamos comprar um sorvete? Aí todos eles, né? Oba! Moisés virou-se para o tio César estava do lado, virou-se para ele, tio César, tem dinheiro para pagar? 2 anos. Tem dinheiro para pagar? 2 anos. Mas já está entendendo que papai trabalha. Que trabalha todo dia para o dinheirinho chegar. De forma suave, não vai jogar uma responsabilidade se eu criança de 2 anos. Mas se perguntou aqui, de onde vem o leite? Da caixinha. De onde vem o dinheiro que papai compra as coisas para você? Ou eu vou no banco, ele vai no caixa eletrônico com o pai. O banco dá para ele. Sai lá do caixa, tia. Por isso que eu quero. E não tem a pergunta, pode? É o momento. Assim são os adultos, irmãos. Tem fases que são tão áureas, cheias de glória, que Jesus fica de lado. Depois nunca mais conseguem ser o que eram antes. Que isso, pastor? Se acostumam com um novo estilo de vida, porque foram se distanciando do primeiro amor a Deus. Foi o caso de Ezequias. Deus deu a ele tantas vitórias, ele fez tantas conquistas, mas muitas. Se você procurar a história desse rei no segundo livro de Crônicas, vou te mostrar só um pedacinho, que você vai ficar impressionado. Marca aqui e vai comigo em 2 Crônicas 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Versículo 27. Versículo 27. Quem lê comigo? E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas e de especiarias e de escudos e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos,
Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Versículo 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Guiom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Às vezes o cristão, irmãos, ele recebe tantas bênçãos que ele já não tem tempo para orar. Ele não tem tempo para refletir e meditar. Ele não tem tempo para as orações, porque Deus abençoa tanto, tem tantas portas que se abrem para trabalhos. Família está abençoada, então tem que ter tempo, e às vezes nem isso. Dizemos sempre que Jesus é o primeiro em tudo, dizemos que Jesus tem o primeiro lugar da nossa vida. E vamos falar a verdade? Quase nunca tem. De todo o tempo que nós temos, quanto é dedicado a Deus? Pensa. A oração, pensa. Orações corridas. Muitos cristãos só oram quando precisam de coisas, ou só oram realmente para pedir, Deus, Senhor, ou então, né, bate e rebate, está escrito, tua palavra me garante isso, e pá. E Deus diz, só para isso você me procura? Só assim você vem? Quantos cristãos hoje não percebem, irmãos, o tempo que ficam na internet? Se fosse 100% razão de trabalho, já seria exagero. Quanto mais, não sendo. O que aconteceu com Ezequias depois que ele prosperou tanto? Prosperou antes e depois da doença, porque Deus o curou. Eu quero mostrar para vocês o ponto central do porquê ele caiu doente, tão grave, mas pelo estado do coração dele, ele perdeu a presença de Deus. Foi o pior, porque ele perdeu a presença de Deus. Dá uma olhadinha, sobe agora aqui, nós estamos em 2 Crônicas 32, o 26, vai comigo. Sobe no versículo 26. Dá uma paradinha. É 2 Crônicas, capítulo 32, é o mesmo capítulo. Só que a gente sobe para o versículo 26. Vai? Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. E a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Qual é a primeira parte? Ezequias, porém, se humilhou pela... Certamente houve um período em que ele pensou que tudo que ele conquistou foi pelos seus méritos. Eu sou o rei Ezequias, eu tenho um exército poderoso, eu fiz muitas conquistas, eu sou um guerreiro tremendo, eu derrotei muitos povos inimigos. Acabou. Assim casamentos se destroem. Eu construí esta casa, eu sustento esta família, eu faço. Você não faz nada, eu fiz tudo. Aí se afasta de Deus por causa... O eu cresce tanto, que afasta o próprio Deus. Está crescendo. Ezequias teve orgulho. Toda pessoa que deixar o orgulho entrar no coração vai cair. Vai cair, a queda vai ser feia. Ezequias caiu tanto que o Espírito de Deus se afastou dele. Ele se afastou de Deus. O coração dele encheu do eu. Ficou desprovido de Deus. Ficou fácil para cair daquela forma. E aí? Aí ele faz a oração mais sincera. O que eu disse no início?
Duas coisas, irmãos, são os fatores principais, que são sentimentos e consciência, sinceridade e verdade, vão prevalecer diante de Deus. Não adianta dizer, Senhor, eu não sou orgulhoso, eu nunca fui orgulhoso. Para Deus ninguém diz isso. Não adianta dizer, eu não sou vaidoso, eu não me envaideço do que eu tenho, eu não me envaideço do que eu sou. Isso para Deus não vale nada, Ele sabe tudo. Toda a raça humana, todo ser humano foi criado por Deus. Descendência genética de Adão e depois de Noé. Deus criou Adão. Deus salvou Noé e sua família para preservar a humanidade. Mas às vezes o ser humano ele acha que é alguma coisa. Então está aqui a razão. Hoje nós vimos o grande segredo. Por quê? Ou seja, quando uma pessoa se afasta de Deus, ela comete o pior pecado, porque ele conheceu bem a Deus. Ele serviu a Deus com toda sinceridade durante anos. Mas depois, foi se enchendo da vaidade, foi achando que ele fez as coisas dele, enfim. Aí nós vamos voltar lá em Isaías 38. Aí, irmãos, a resposta vem de imediato. É uma coisa incrível. Aí o versículo 5 diz assim, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi, dá uma paradinha aqui, Davi não foi o pai genético de Ezequias, tá, irmãos? É o pai ancestral que serviu a Deus com toda fidelidade, se tornou referência de todos que vieram depois. Tanto que chamavam Jesus de filho de Davi. Então, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aí vem promessa de Deus de livramentos e de cuidados até o fim. Esses 15 anos, Ezequias não teria mais um problema. Que isso, pastora? Que é isso? O que prevaleceu nele? O que prevaleceu ali? Que oração foi essa e que lágrimas foram essas? Sinceridade e verdade. Vamos observar isso. Ezequias fica curado, 100% curado, saudável, perfeito. Primeira coisa que ele fez, compôs um cântico para Deus. Esse cântico começa no versículo 9. Aqui mesmo. Por isso que eu voltei a Isaías, porque Isaías fala minuciosamente do cântico. Versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse na minha tranquilidade, da tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado o resto dos meus anos. Pastor, ele está falando de tranquilidade, está falando de antes que ele estava doente e ia morrer. Ele está falando que ele reconhece que ele estava riquíssimo, super próspero. Ele disse, mas agora acabou tudo. Versículo 11. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi removido de mim como a choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará. Desde amanhã até a noite me acabarás. Você observa na segunda parte aqui do versículo 12, que ele reconhece que ele mesmo cortou as cordas da vida dele? Está vendo? O que a gente vê aqui? Sinceridade e verdade. Ou seja, ele está assumindo o seu erro, seu pecado, sua negligência, suas falhas. Que ele deixou o amor a Deus de lado. Que ele deixou literalmente Deus de lado. Ele está reconhecendo. Então, ele está cantando um cântico. Continuando, versículo 12. O tempo da minha vida se foi
se foi removido de mim como a choça de pastor. Então, cortei como tecelão a minha vida, como que no tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Ele sabia que ele estava no dia da morte dele. Ele estava muito mal. É incrível, né? Versículo 13. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como groa a andorinha, assim eu xerleava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Passarei mansamente por todos os meus anos, como causa de amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz, agora observa comigo esse versículo 17, a gente vai só até o 20, mas olha o 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Até na canção que ele faz de agradecimento a Deus, reconhecendo que ele teve a sua saúde restaurada, que ele vai viver, é coisa linda. Observa comigo. Primeiro ele reconhece que Deus abraçou a alma dele. O que significa a alma, irmãos? O que está dentro de nós. Quando se ora, a oração tem que sair do coração, é o nosso espírito. Mas quando você se derrama no altar de Deus, você está derramando a sua alma, você está derramando a sua sinceridade, você está derramando ali a sua dor, a sua tristeza, a tristeza da sua alma. Aí ele diz que Deus abraçou a alma dele amorosamente. Ou seja, eu confessei meu pecado, o Senhor não me castigou, não me deu pancada. Deus não dá pancada não, irmãos. Nesse versículo 17, agora, eu quero falar de uma coisa, de um fator que atrapalha muito a resposta das orações. Quando o cristão, ele tem consciência de que ele andou errado com Deus, e ele vai orar por uma bênção, e ele não confessa o seu pecado, ele erra feio, porque ninguém engana Deus. Agora, tem um fator ainda que vai além. É que, quando reconhece o pecado e confessa, o diabo é acusador. Normalmente, irmãos, quando um cristão entra numa oração, como foi o caso de Ezequias, que era um momento decisivo, se Deus não socorresse e curasse, ele ia para a sepultura. Não tinha mais jeito. Ali é o tudo ou nada, é a oração mais sincera ou ele perde a batalha. Só que ele reconhece o seu pecado e o seu erro. E ele confessa, lembra, Senhor, que eu andei. Ou seja, eu sei que eu estou todo errado. Tá bom. Só que ele assumiu o perdão. Ele não recebeu a resposta de Isaías? Isaías, vai lá, diz a Ezequias que eu ouvia a oração dele e vi as suas lágrimas. Ezequias, o Senhor me mandou dizer a você, olha, eu estava saindo do pátio ali, está lá no 2º livro de Reis, eu estava saindo do pátio ali, depois que falei que você vai morrer, não vai viver, e Deus falou comigo. Deus disse para mim, vai ao Ezequias e diz a ele, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O que Deus está dizendo? Deus não precisa... O Senhor é Deus, né? Eu vi tudo que está dentro de você e vi que a tua oração foi verdadeira e sincera. E as tuas lágrimas foram sinceras e verdadeiras. Ou seja, você não tentou negociar comigo, camuflando o seu pecado. Agora, irmãos, Ezequias, ele assume o perdão de Deus. Quando o cristão está numa oração dessa, uma oração que é um julgamento, é um tribunal, ele tem que vencer a batalha. Quando o cristão está numa oração dessa, por algo que não tem jeito, só Deus pode fazer, o diabo vai dar-lhe uma cartada.
Normalmente tem um demônio preparado pelo inferno ali do lado para jogar setas e o cristão se sentir em pecado e culpado e não se sentir perdoado. Satanás é mestre em fazer isso. Aí a pessoa para a oração ou terminou a oração, ela estava certíssima que Deus estava escutando e atendendo. Aí vem um pensamento assim, bem sorrateiro, e lembranças de pecados cometidos. O coração entristece e a pessoa tem tudo como perdido. O diabo vence a batalha. Que isso, pastora? Olha que o bicho é mestre em jogar sentimento de culpas, tanto antes quanto durante a oração. Mas se ele não conseguir, porque a oração está fervorosa, ele vai tentar depois. Tem cristão que não percebe. Ezequias, ele ficou tão firme, que ele compõe esse cântico, e no versículo 17 ele diz, né? Porque tão amorosamente abraçaste a minha alma. Ou seja, se o Senhor me ama, o Senhor me perdoou e me abraçou, por que eu vou ficar me importando com pensamentos errados? Por que eu vou ficar me sentindo culpado dos pecados que eu cometi, que já foram passados? A questão é isso, essa, irmãos. É assumir o perdão e não deixar que um sentimento de culpa roube a resposta, o poder da oração que você fez. Esse é um dos grandes segredos da oração. Então agora nós vamos ver 3 coisas. Primeira, se houve um arrependimento e abandono, não existe condenação. O perdão é real, é eficaz. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Quem vai comigo? Vai comigo? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá uma paradinha aí. Olha só. Agora, advérbio de tempo. Ó. O tempo do pecado foi antes. E agora? Mas, pastor, ele errou sendo rei de Israel, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e confessou. Ele não negociou com Deus, ele não barganhou, ele não fingiu, ele não mentiu. Lembra que eu andei, Senhor? Ou seja, hoje eu não ando. Eu estou todo errado. Agora, se não assumir o perdão, o diabo vai enganar. O sangue de Jesus lavou e purificou e purifica de todos. De vez em quando, olha, há muitos anos atrás, um pastor de uma certa denominação veio falar comigo. Ele disse, pastor, eu preciso de ajuda. Eu sou pastor, mas eu caí. Ele disse, eu caí. Perdi o púlpito, a igreja, perdi tudo porque eu caí. Ele disse, eu caí em adultério. Ele disse, já vou adiantar para a senhora, tá? Voltei para cá, minha esposa me perdoou, voltei para casa, acordei daquela paixão louca, aquele engano passou. Eu tenho nojo de pecado, mas eu não me sinto perdoado. Ele disse, hoje eu não pastoreio, eu sou membro da denominação que eu era, fui pedir perdão ao meu líder, e não pensando em voltar para o púlpito, não. Até me foi oferecido e eu disse, não, eu preciso buscar. E ele disse, eu estou no meio do povo, mas todas as vezes que a Santa Ceia passa, me vem a lembrança do tempo do adultério, do pecado. Ele disse, aquilo me corrói. Aí eu deixo a Santa Ceia passar e não posso tomar a Santa Ceia. E aí eu perguntei, por que o senhor não toma a Santa Ceia? Porque eu me sinto sujo. Eu falei, mas como o senhor se sente sujo? O senhor não disse que a sua esposa lhe perdoou, o senhor voltou para casa? O senhor não se arrependeu? Claro que eu me arrependi. Pastora, do que eu mais me arrependo, como eu gostaria de nunca ter caído. Ele disse,
Essa é a minha dor, eu me sinto sujo. Mas o senhor não pediu perdão para Jesus? Pedi. Então, meu amigo, Jesus riscou, apagou, lavou com sangue, lhe purificou com a palavra. Seu pecado está apagado. Deus não lhe vê mais como um pecador, se o senhor tem sinceridade. Pastora, Deus sabe, pastor, se tivesse que morrer, eu pouco me importaria com a minha vida. Eu quero é o céu, eu quero a comunhão de Deus, eu quero sentir a alegria do Espírito Santo, eu não sinto. O senhor não sente porque o senhor sente culpado, o senhor não sente alegria, o Espírito Santo não consegue lhe encher, porque o senhor se sente sujo, em pecado. A questão é esse sentimento, tem que jogar isso para fora. Mas como é que eu faço isso? Eu disse, é muito simples, assuma o perdão. Mas pastor, eu sou um pastor, pastora, não era um membro de igreja. Eu falei, tudo bem, a coisa é grave, mas quantas vezes aconteceu isso? O senhor já tinha tido casos antes desse? Não, nunca mais quero saber de pecado. Falei, então, o senhor caiu, o senhor não teve uma recaída, o senhor caiu. Tem gente que é useiro e vezeiro, que é literalmente repetitivo no pecado, porque tem prazer no pecado, não é o seu caso. Mas pastor, por que eu me sinto sujo? Eu falei, acho que o senhor ainda não entendeu. Aí levei ele lá em 1 de João, vou mostrar para vocês o que eu apontei para ele se sentir lavado do pecado. Eu vou mostrar para vocês o que eu apontei para ele. Primeira epístola de João, no capítulo de número 1, então, primeira epístola de João, capítulo 1, começa no versículo 8. O título é a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dá uma paradinha. Aí disse assim, tá bom, pastor, eu conheço essa parte, mas eu já era de Jesus e já era pastor. Eu falei, eu ainda não lhe mostrei o segredo. Falei, o segredo está no capítulo 2, versículo 1 e 2. Leia comigo. Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Dá uma paradinha. Eu falei, o Papai do Céu está falando aqui com os pecadores do mundo ou com os filhos? Filhinhos. Eu falei, então, aqui está o seu direito. Ele, meu Deus, eu nunca tinha tentado para isso. Quer dizer, Deus está falando com os filhos. Meus filhinhos, eu escrevo para vocês, eu tinha a palavra, para você não pecar, mas aí eu fui e pequei. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Quer dizer que Jesus está advogando a minha causa? Já lhe deu, ele já lhe absorveu, ele já lhe inocentou. Já disse, eu apaguei tudo. De novo. Apagou quando aceitou Jesus e apagou agora com arrependimento sincero. Eu disse 2 fatores, sinceridade e verdade. Lê o versículo 2 agora. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer que aqui Deus faz separação entre os filhos e o mundo? Sim. Quando entrou esse versículo, o homem pulou. Ele pulava. Meu Deus, eu não tinha entendido isso, eu não atentava para isso. Meu Deus, eu posso tomar Santa Ceia? Pode, porque o senhor não está mais em pecado. E não pretende voltar ao pecado. Ele pulava na minha frente. Glória a Deus, Jesus, obrigado, Esse pastor, eu vou chegar na minha casa, eu vou encher minha mulher de beijo, vou contar para ela, que eu não entendia isso. Ele disse, ela me perdoou. Mas houve um arrependimento o quê? Sincero. E ele então passou a andar na verdade. Eu disse 2 coisas, sinceridade e verdade. Então vamos lá?
Davi foi um dos que entendeu, porque Davi cometeu pecados horrendos depois que conheceu Jesus. Porém, depois que ele se arrependeu e confessou os pecados, ele nunca mais voltou ao pecado. Esse é o ponto. Salmo 18, versículo 25. Salmo 18, versículo 25. Salmo 18, versículo 25. Quem lê comigo? Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero, foi o que prevaleceu para Ezequias. Deus viu sinceridade nele. Isso ninguém vê, irmãos. Eu não posso ver e você não pode. Eu senti que aquele senhor, que aquele homem estava sendo sincero. Eu senti. Mas eu não poderia afirmar. Certo? Mas eu apontei para ele a palavra certa para ele, para o caso dele. E o Espírito Santo clareou dentro dele. Ele entendeu e teve alegria. Ele dava pulo de alegria. Porque ele não tomava mais a Santa Ceia. E ele gritava: eu vou tomar a Santa Ceia, eu posso tomar, eu posso tomar. Eu posso tomar porque eu sou filhinho, Jesus me perdoou, ele me lavou de novo, ele me perdoou. Agora, não havia mais a intenção de voltar ao pecado. Foi o caso de Ezequias. Ezequias foi sincero e verdadeiro. Aí, eu tenho que voltar rapidamente para a gente ver o versículo 17 do cântico dele, que eu falei que nós vamos até o 20. Vai comigo. Isaías 38, 17. O cântico de Ezequias depois da sua cura. Então, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Olha só, porque lançaste para trás das tuas costas. Ezequias entendeu. Ezequias entendeu. Sabe, você quer mais uma jogada do capeta sujo, imundo e nojento? É bom conhecer a tática dele, né? As táticas dele, né? Então, quando o cristão assume que está perdoado e volta a sentir alegria, o diabo costuma usar pessoas que participaram do tempo do pecado. Cara, mas tu foi sujo demais com a tua mulher. Pronto, para tentar ver se mexe. Se faz a pessoa se sentir novamente o quê? Suja. Quem é acusador? Deus ou o diabo? O diabo é que acusa. Está dando para entender? São segredos, irmãos, que se o cristão não estiver bem firmado na verdade, na palavra de Deus, tá? O diabo engana os melhores cristãos. Esse homem era um pastor. Não vou citar a denominação, lógico, não tem nada a ver, mas ele era um pastor. O diabo não queria de jeito nenhum que ele voltasse a sentir alegria, que ele se sentisse perdoado, que ele voltasse à comunhão da igreja. De jeito nenhum. O diabo não queria. Porque o diabo, ele aprisiona. São prisões. Sentimento de culpa é uma prisão. Sentimento de culpa pode deixar um cristão dentro de uma prisão. A pessoa pode perder a vontade de viver, perde a alegria, perde a vontade de viver, perde a vontade de comer. Pode ir à morte. Perder anos de vida, porque o diabo atua, engana. Então você viu no Salmo 18, eu poderia te mostrar mais partes ali do Salmo 18, são tremendas. Mas vamos até o 20 agora? O 18, vai. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Olha a alegria dele, olha a alegria de Ezequias. Vai comigo, vamos lá. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. 20. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida. Agora ele ia voltar a estar na igreja todo dia, porque ele já não estava mais. Você viu que ele é músico? Ele diz, pelo que tangendo eu os meus instrumentos. Depois ele se une à igreja, que ele vai louvar na igreja. Mas ele fala de si. Ezequias era músico,
Nem isso ele estava fazendo mais para Deus, porque ele coloca no cântico. Ele coloca no cântico de agradecimento a Deus. O Senhor veio salvar-me. Ó, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, ele já não tocava mais para Deus. Tem gente que até toca, irmãos, mas de repente toca para si. Toca pelo costume. Aí ele diz, eu vou tocar e vou estar com a igreja todos os dias, louvaremos. Você vê que ele fala da igreja, ó, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Agora eu não posso encerrar um estudo desse, né, irmãos, de oração, sem mostrar para vocês uma das partes mais profundas, né, que é o salmo de confissão de Davi, e que ele mostra os grandes segredos da sinceridade e da verdade. É o Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. O título é: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Dá uma paradinha. Olha o pedido de Davi. Ele reconhece que ele pecou feio contra Deus. Tamanho de pecado, pouco importa. Pecado é errar o alvo, no alvo é Jesus. Não estava andando com Deus. Então ele diz, ó, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele vai, reconhece o pecado, reconhece o seu erro, mas ele confia nas misericórdias de Deus. Ele vai confiante. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele assume, ele não barganha com Deus. Igualzinho Ezequias fez. O que está acontecendo com o salmista Davi? Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Dá uma paradinha. Você está vendo? Todo cristão sincero, irmãos, quando vem o arrependimento, se ele não souber, se ele não conhecer as misericórdias de Deus e assumir, ele vai ser massacrado pelos pensamentos, pelas lembranças, e vai se sentir sujo, como foi o caso desse senhor de quem falei, esse pastor. Versículo de número 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade foi formada, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu reconheço que a natureza terrena é pecaminosa. Dá uma paradinha aqui. Nós estamos contemplando o quê? Arrependimento sincero de Davi. Ele não está negociando, ele não está camuflando o pecado dele. Mas você vê agora que ele assume as misericórdias de Deus. Ou seja, ele reconhece que Deus é infinitamente misericordioso para lhe perdoar. Mas ele não está orando, negociando, tipo, eu reconheço meu pecado agora e se eu pecar você vai continuar estendendo misericórdia. Ele não está falando isso nem pensando isso. Ele está assumindo que ele foi um pecador sujo, mas que as misericórdias do Senhor vão lhe dar o perdão. Aí vem então o versículo 6. Aqui o segredo, vai comigo. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer. Está vendo, irmãos? Então Davi confessa o seu pecado e assume verdade. Ele assume o seu pecado. Ele não está usando barganha e não está mentindo para Deus. Segundo, ele está sendo totalmente sincero. Ele não esconde nada. Então são dois fatores que prevalecem para esse tipo de oração quando não tem jeito. Sinceridade e verdade. E Ezequias ganhou como Davi morreu de velhice. Curva a sua fronte. Pai, que coisa linda.
Que coisa maravilhosa esse entendimento que o Senhor nos abre. Que coisa linda, Pai. E Davi pediu que queria voltar a sentir a alegria do Teu Santo Espírito. Que coisa linda. E o Senhor o perdoou e o abençoou, porque as Tuas misericórdias são infinitas. O Senhor não quer perder nenhum filho, nenhuma filha. O Senhor não quer que o mundo se perca. Não, Pai. O Teu amor foi tão grande que o Senhor deu Jesus naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém precisa ficar se sentindo culpado dos seus erros e pecados, porque se houve o abandono, se houve o arrependimento sincero, então o perdão o Senhor liberou. O Senhor apaga todos os pecados e transgressões e dá uma nova chance. O Senhor é maravilhoso. E o Teu amor é imutável. Porque Ezequias diz, no seu cântico, ele cantou ao Senhor dizendo: porque tão amorosamente abraçaste a minha alma. Que coisa linda, Pai. Pai, coisa linda quando alguém, Senhor, limpa o seu coração da soberba, do orgulho, da vaidade, da arrogância, do sentimento de poder. Porque ninguém é nada sem o Senhor. Os ventos assopram violentos sobre a face da terra. São enfermidades, são catástrofes, são desgraças. E só o Senhor pode dar o livramento. Como o Senhor diz, tão firme de modo glorioso, cairão 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como é feliz, Senhor, aquele que habita no teu esconderijo. Davi soube habitar. E Ezequias, Senhor, se arrependeu profundamente e fez a oração mais sincera que podia fazer. Verdade e sinceridade sobem ao teu trono. E o Senhor de imediato dá o socorro. Como o salmista Davi, certo momento, disse: na angústia clamei ao Senhor. Do seu templo ouviu a minha voz e me livrou. O Senhor é maravilhoso. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.